Olá para todos, bem-vindos na próxima aula de astrobiologia. Nesta aula, a gente vai explorar as formas primitivas, tanto da vida própria, que vai ser mais para final da aula, como as possibilidades assim, que a natureza tinha antes de formular uma célula, assim como ser vivo mesmo, né? A gente se fala um pouco sobre auto-organização, ou em inglês self-assembly, dos RNA, fosfolipídios, formando membranas e protocélulas. Aí depois mostro alguns exemplos ainda da auto-organização que a gente pode ver nos seres vivos ou meio vivos, tipo vírus. Então, vamos lá. Esqueci de falar que desta vez tem uma novidade que eu estou, pela primeira vez, estou incluindo os vídeos direto aqui na aula. Então, vamos ver se vai dar certo como eu esperava. Então, primeiro, a gente quer saber se, a partir do que a organização pode ser feita, né? Então, existem algumas forças que contribuem para a auto-organização poder ocorrer, né? Aqui na figura tem listado várias, né? Então, tem interação não covalentes, interações eletromagnéticas, que não vou muito abordar nessa aula, porque esse a gente aborda nas aulas diferentes. Então, as interações não covalentes, a gente destaca de novo aquela ponte de hidrogênio que eu mostrei assim na vida de carbono no meio ambiente de água, como elas são importantes, né? Então a gente aqui nas várias figuras, assim, em cima à esquerda a gente pode ver que o DNA, ou seja, dupla fita de alfa-hélice, pode ser também do RNA, é de fato mantida por interações entre as bases, né, via 3 ou 2 pontes de hidrogênio, dependendo da base. Lembram do TBQ, né? Ou até, eu acho que do EDVT, que a gente também explicou. À direita dessa figura, lá em cima à direita, então tem também uma força que é coordenação metálica. A gente pode ver que nos coenzimas, especialmente esse que é parte da coenzima cianocobalamina, então o cobalto, que está coordenado assim no centro, permite para organizar as moléculas e as reações, até, por exemplo, quando se produz um RNA que tem pendurado o aminoácido assim no final, então você precisa uma enzima que tem coordenado um metal, né? Então essa coordenação metálica também ajuda, sim, na organização do sistema. Forças hidrofóbicas. A gente abordou isso aqui à esquerda de mim, né? Tem a figura que eu já mostrei no outro slide, que é, de fato, força hidrofóbica com a ajuda das pontes de hidrogênio. Ela, na verdade, assim, auto-organiza as moléculas hidrofílicas ou até anfifílicas. Também em cima de mim tem uma estrutura terciária de uma proteína, que parte dela também assim é feita por assim, o dobramento das estruturas secundárias, assim, de preferência é feito pela força hidrofóbica. Também posso realçar de que ponte de hidrogênio é envolvida assim, na formação das estruturas secundárias, né? Quando a proteína está sendo produzida, então ela automaticamente
se dobra, né? Então, é também um tipo de auto-organização. Forças de Van der Waals, né? Então, são forças assim, de Londres, de Bay e tal, que são forças de atração de dipolos ou fixos ou até induzidos, né? Que é caso de forças de London, que também mantém juntos as compostos assim, que têm mesma polaridade. Então, interações pi-pi, naquela figura da dupla hélice assim, de ácido nucleotídico, né? Então, as bases, elas ficam uma em cima da outra, assim, organizadinhas, assim, perpendicularmente ao eixo da hélice, né? Esse também se deve à interação dos elétrons, sim, das nuvens, dos elétrons delocalizados em cima das bases, né? Que tem um sistema de ligações duplas que interagem entre si, né? Como a gente se mostrou já na outra aula. Então, esse também define o formato da hélice com aquele sulco maior, sulco menor, porque as bases não podem ficar uma exatamente em cima da outra, porque seriam repelidos, mas se tiver um ângulo, aí os orbitais podem interagir, né? Porque tem parte assim que é mais positiva, mas parte que é mais negativa, então elas podem interagir entre si num ângulo, definindo, de fato, a estrutura da alfa-hélice. Também um princípio de auto-organização das moléculas. Bem, interações eletrostáticas, né? Isso não é interação eletromagnética, mas são interações entre os íons que a gente pode ver assim que se aplica muito tanto nos eletrólitos assim das protocélulas ou células, como por exemplo assim até nas proteínas existem tal chamadas pontes salinas, onde sei lá glutamato está interagindo com lisina, se for na proximidade estabelecendo uma interação iônica que a gente define como ponte salina, ajudando a completar a dobramento, ou seja, conformação correta das proteínas. Tá? Então, são exemplos de forças que, de fato, são envolvidas no processo de auto-organização, ou seja, self-assembly, como eu falei no começo. As forças dependem em várias condições físicas, né? Então, podemos mencionar, assim, polaridade dos compostos, ou também do solvente, né? Então, esse permite que as moléculas, assim, são ou atraídas ou repelidas do ambiente, né? Caso da água, que é polar, então os compostos hidrofóbicos são repelidos para extremidades daquele ambiente, né? Na interface. Pode ser com uma fase orgânica, pode ser com fase gasosa, ou pode ser também com fase sólida, que é importante saber quando a gente se mostra de novo, assim, toca o tema de microcavernas no Maquinavita, que já mencionei na aula de origem e evolução da vida, né? Então, tensão lateral. Tensão lateral da água é super alta por causa, assim, das pontes de hidrogênio, né? Que a gente também se explicou na aula anterior. Então, tensão lateral, justamente assim, ajuda, assim, de separar, assim, os ambientes, né? Porque os compostos anfifílicos ou hidrofóbicos, desculpem, então elas ficam, assim, nas extremidades, né? Fazendo, de fato, um tipo de compartimento, né? Temperatura.
tensão lateral, a gente já se explicou que depende da temperatura. Quando a temperatura é maior, aí a tensão lateral é menor, né? Mas não é só isso. A temperatura também afeta a conformação assim, dos macromoléculas. Porque se for muito baixa, né, aí a conformação se adquire com maior precisão, mas não tem flexibilidade, né? Se for a temperatura muito alta, então as macromoléculas são agitadas demais, então não podem exercer aquela função. Tipicamente as enzimas, né? Que vocês deveriam lembrar do EDVT, do TBQ, que a gente se falou na cinética enzimática ou sobre enzimas que tem uma ótima de temperatura. No DNA ou RNA também se formam assim a fita dupla. Então esse também a temperatura define se ela estiver estável ou acima de temperatura assim de fusão, né? Que a gente em inglês se usa esse termo, né? Melting point. Então que para DNA é por volta de 72 graus. Então ela o DNA dissocia. O RNA dupla fita, quando se forma, também vai dissociar. Acho que nas temperaturas menores, porque esse complexo é menos estável. Então, dependendo da temperatura, aquelas forças podem agir ou não, né? Por exemplo, pontes de hidrogênio que juntam as fitas na hélice dupla. Pressão. Pressão, normalmente, como a gente vê também na aula próxima, assim, sobre os extremófilos, né? Então ela tem uma grande influência, assim, como as forças se podem pronunciar para auto-organização, né? Pressão alta funciona num modo mais ou menos analógico como temperatura baixa, né? Junta as moléculas e restringe a mobilidade. Pressão baixa permite a mobilidade ser maior, né? Concentração. Concentração é também uma variável assim, física ou química, né? Então, concentração afeta muito a auto-organização. Como a gente vai ver, especialmente nos lipídios, se o lipídio é na concentração menor do que aquela crítica, então eles não se juntam, porque a entropia da liberação das águas superorganizadas é menor do que a entropia ganha por diluição, né? Mas acima daquela concentração, as moléculas podem se juntar, porque vence a entropia ganha por liberação das águas superorganizadas, que força as moléculas a se juntarem, né? E o efeito de auto-organização se pronuncia. Osmolaridade. Osmolaridade é, de fato, um fenômeno, né, que a água tende a entrar assim, pela alguma diafragma ou membrana assim, de ambiente que tem salinidade menor para ambiente que tem salinidade, ou seja, melhor falar, força iônica maior, né? Para fazer equilíbrio das concentrações, que se a membrana é rígida, leva até formação de uma pressão osmótica, né? Que a gente vai ver, assim como que isso a natureza poderia usar na divisão das protocélulas. Então, esse também tem um efeito auto-organizador, né? Então, vamos então abordar agora auto-organização ou princípios de auto-organização nas moléculas de informação, que a gente crê que é o RNA, né, naquele mundo RNA, e depois a gente vê também o efeito de auto-organização nas moléculas que fazem parte assim de construção
de compartimentos, significa as moléculas hidrofóbicas ou anfifílicas. Né? E depois a gente também junta os dois para ver mais efeitos de auto-organização. Então, o RNA, sim, a gente sabe que na teoria de replicador primeiro, né, o RNA poderia usar argilas como superfície onde se a molécula adere, então não será sozinha, né? Podem aderir mais moléculas. Então, esse com o princípio daquela quiralidade que a gente já se explicou na aula anterior, pode levar à organização dos mononucleotídeos monofosfato no começo, depois do trifosfato, né? E poderia provocar, de fato, alguma polimeração, né? Em cima do molde que é a argila, né? Aquele grupo 1, se vocês lembram do EDVT. Então, esse resulta em uns polímeros aleatórios. Então, para a gente ver alguma animação, então eu preparei aqui um filmezinho. Então, aqui a gente pode ver um modelo de argila. Esse modelo usa adenosina trisfosfato, ou seja, nucleotídeos trisfosfato, que não é tão comum na natureza, porque ela deveria começar com mononucleotídeo, monofosfato, né? Então, se tiver mais nucleotídeos para ficar assim separados, né? Então elas se encaixam pela quiralidade, fazendo uma cadeia que pode levar à polimerização, já que os fosfatos e açúcares agora são tão próximos, né, que a reação tem velocidade razoável, né? Então, mas como a gente vê, esse vai resultar em uma cadeia, mas bastante aleatória, né? Então, voltando. Então, a gente conseguiu fazer uma cadeia de polinucleotídeos, né? Então, mas tudo bem. Então, qual é o próximo passo? Então, para aquele replicador funcionar, então tem que ter uma atividade assim catalítica, né? Então, na argila você pode formar bilhões e bilhões e bilhões de combinações, né, desses ácidos nucleotídicos. Então, entre elas, assim, pode se achar alguma combinação que pode passar por filtro de seleção natural, né? Sim, vocês sabem, assim, do TBQ, que o RNA costuma se também dobrar e fazer, às vezes, até bem complicadas estruturas secundárias, né? Já que faz, na verdade, se vocês lembram do TBQ, o RNA de transferência faz até uma estrutura terciária, né? Porque secundária seria aquela típica cruz que se sempre publica, né? Aí terciária, na verdade, essa cruz se contorce, aí fica no formato de um L. O que quero dizer com isso? É que, na verdade, se forma um tipo de superfície que envolta assim, essa macroestrutura, né? Superfície é princípio de catálise. Então, aí entra o filtro de seleção natural, que entre os bilhões de tentativas, né, uma das moléculas aleatórias do RNA pode, por acaso, assumir uma superfície que ajuda, de fato, ligar os monômeros a ela, né? Então, esse pode levar
há uma reprodução dessa molécula de RNA, né? Porque se a superfície facilita a ligação dos nucleotídeos, então eles vão entrar assim na sequência que foi dada pela esse catalisador, né? Então, esse pode levar a uma produção já não aleatória, né, mas ainda pouco enzimática, né, uma protoenzima. Vamos ver o vídeo assim que está aqui representando na figura do meio. Tá? Então, aqui tem uma molécula de RNA que de fato pode funcionar como molde. E se a superfície está adequada, né, então o molde pode facilitar aquela reação de polimerização, né? Então se forma a fita complementar àquela fita ficou como enzima, ou seja, um ponto catalítico, né? Então a gente já tem uma produção que não precisa argila, né? Já é aquele grupo G2, lembrando o DBT, que a próprio RNA pode se tornar como um molde. Bem, então agora esse ainda não leva à reprodução completa, né? Para completar isso, a gente também tem que ter uma chance de se produzir a fita original, né? Não só complementar, porque esse complexo, né, como a gente se falou, que esses efeitos ou forças de auto-organização dependem da temperatura, ele pode dissociar e aquela fita original pode fazer mais e mais uma complementar, né? Esse já é começo assim de reprodução, apesar que a sequência não é original, é complementar. Mas com a evolução, assim, né, esse pode de fato levar à produção cadeias maiores, então, né, então o dobramento pode aprimorar, a seleção natural também funciona. Então, o próximo passo que se supõe é que aquela molécula já não usa a si mesma como molde, mas ela pode ligar ao molde, né, que teoricamente pode ser qualquer coisa, incluindo, né, a fita complementar. É de novo um teste da seleção natural. Então, uma vez que essa fita de RNA original, né, que consegue fazer as complementares, então ela vai ser assim selecionada pela seleção natural para ligar a fita complementar, porque eu mostro já, né? Então esse é o terceiro filmezinho que a gente vai ver. Então eu tenho que aqui fazer alguns controles, né? Então vamos ver. Então esse RNA original, né, aprimorado pela assim, evolução, então ela pode usar a fita complementar para construir, desta vez, a fita original, né? A fita original com temperatura, assim, pode ser desmontada, né? Aquela hélice dupla, assim, nas fitas sozinhas. Só que, interessantemente, foi assim, observado que só uma fita destas vai ser dobrar, que é aquela fita original. A outra, como é complementar, ela na verdade tem sequência diferente, né? Então, em geral, essa fita complementar não fica muito dobrada, né? Então, a gente pode ver que assim, finalmente, aquela fita original se conseguiu autorreproduzir, tá? Então, completando, esse de fato leva, né, que o ciclo se fecha, porque assim é vantagem, sim, se
ou seja, vantagem evolutiva pela seleção natural, que é a fita original vai ligar a fita complementar como molde, né, para construir si mesma. Ela pode assim fazer outra, mas se você vai produzir uma outra coisa, né, que leva, na verdade, à competição, então pode ser também extingida. Então, a preferência assim da seleção natural será ligar aquelas fitas complementares. E, na verdade, se essa enzima liga, ou seja, naquele primeiro estágio, ainda é capaz de fazer assim cópia de si mesma no sistema que faz a fita complementar, né? Então vai ter mais fitas complementares do que umas outras aleatórias, né? Que também vai levar a probabilidade maior que depois ela vai usar essa fita complementar como molde para se autorreplicar. Então esse é um pouco assim, com palavras diferentes do que está escrito aqui, dito de fato o mesmo, né? Sobre a auto-organização do RNA como de fato molécula de informação que guarda assim informação sobre o sistema. Bem, a gente conhece sim na vida de hoje, né, método de amplificação do DNA pelo esse aparelho, né, que se chama thermocycler, né, em inglês, né, ninguém usa outro nome. Ele usa o princípio parecido, né, que ele tem ciclo de temperaturas, que leva primeiro a aquecimento, que é aquele DNA desta vez, né, mas pode ser caso do RNA nos sistemas primordiais, é primeiro dissociado, né, ou derretido, né, como os ingleses falam, melted. Na presença de primers, né, que são aquelas moléculas assim, verdinho aqui embaixo, né, existe uma probabilidade que o primer gruda assim naquela fita. Ela é complementar, né, mas faz só uma parte. Então, ela gruda assim naquela parte, normalmente no começo, né, por isso se chama primer, ela é desenhado para isso. Já que a concentração dela é em excesso, comparando com as fitas, né, excesso 10 vezes ou mais do que a própria DNA, né, então ela tem maior probabilidade de se ligar. Agora, a temperatura, nesse caso, é mais baixa, né, então depois de derretimento, a temperatura fica temperatura de anelamento é menor. Aí depois se eleva naquela temperatura mais ou menos 72 graus, que é definida pela enzima, que nesse caso se usa a enzima proteica, né? Aquela TAC polimerase ou outras variantes assim, de outros organismos, não precisa ser tudo do termófilos aquático, né? Mas a TAC é muito conhecida, por isso estou falando, que vai usar a fita simples daquele DNA para reescrever. Reescreve tanto uma como a outra, já que tem primers tanto de frente como de trás. A situação se repete, por isso se chama thermocycler, né? Porque tem ciclos de temperatura. Então, quando é tudo reescrito, né? A temperatura é elevada, 95 graus, ou 6, né? E as fitas duplas derretem, depois temperatura baixada, assim para mais ou menos 45 graus, né? Que é o ideal, que é a temperatura de anelamento, senta mais um primer e assim por diante. Por que eu estou falando sobre isso? A gente pode imaginar que, se vocês lembram da aula anterior, que eu falei que, de fato, os fontes hidrotermais poderiam funcionar como PCR, né? Sim, que aquela fonte é muito quente, né? Mas a água em volta já não é tanto, tem um gradiente.
água quente sobe, a água fria, que é mais densa ou menos quente, né? Ela desce. Então, assim, poderia ser um ciclo que é, de fato, os nucleotídeos que são formados lá. Então, na temperatura alta, eles, assim, se separam as fitas, sobem, aí se esfriam, né? Aí pode acontecer anelamento de novo, né? A água com esses novos assim desce, né? E é de fato tragada assim para com fluxo assim para perto do daquela fonte hidrotermal e a situação se repete, né? Então esse também é um princípio auto-organizador, né? Porque, de fato, esse ciclo de água subindo, água quente subindo, água fria descendo. Então, isso pode, de fato, também auto-organizar, desta vez, a produção das fitas do RNA. Bem, desculpem. Então, agora vamos mudar a atenção para os compostos que fazem mais, assim, que tem alguma coisa a ver mais com compartimentos, né? Então, no nosso vida na Terra, né, conta com um ambiente líquido de água, né, que é polar. Então, ela dissolve melhor os compostos hidrofílicos, ou seja, polares, até iônicos. Os hidrofóbicos estão assim mais expulsos, né, desse ambiente e ficam na interface, como eu já falei, que pode ser assim, orgânica, gasosa ou sólida, né? Quem quer saber sobre isso mais, bem-vindo nas aulas de biofísica, tá? Então, agora, se a gente pensar bem, as moléculas que estão sendo expulsas daquela solução, elas têm que ficar numa superfície, né? Então, na verdade, de um sistema tridimensional que tem volume, né? Ela muda para um sistema bidimensional, né? Então, esse já prevê que, de fato, essas moléculas serão concentradas, né? Porque aquela superfície, apesar que não é bidimensional totalmente, né? Mas é super fina. Então, ela tem volume muito menor, né? Assim, aquela camadinha, do que a solução, né? Sei lá, 1000 vezes ou mais. Então, ela se, de fato, autoconcentra, por causa que é hidrofóbica ou anfifílica. Tá? Então, a molécula anfifílica ainda tem a possibilidade, né, que é uma parte hidrofílica, então ela continua interagindo com a água, então não pode sair da interface, então é presa lá, né? Então, esse fora do acúmulo, né? Então esse vai também contribuir para a organização, porque todas as moléculas viram aquelas partes polares para ambiente aquoso, né? E as partes apolares para fora, né? Então esse leva à formação assim de filmes nas extremidades. Agora, se a concentração cresce, a superfície já é lotada, né? Porque justamente ela tem volume muito menor, né? Aquela camadinha na superfície. Então, algumas moléculas não têm onde ir. Então, elas assim, acumulam, assim, que se ligam entre si, né? Especialmente acima da concentração micelar crítica, como eu já mencionei. Então, elas fazem, assim, elas escondem, assim, a parte hidrofóbica numa bolinha, né? Para não interagir com a água, e na superfície vai ficar aquela parte hidrofílica que pode interagir. E se forma sozinha uma micela, né? Ou micelas.
Então esse também se organiza a partir de forças hidrofóbicas e concentração, né? Concentração elevada. Se a concentração fica mais elevada, porque o sistema pode, sei lá, passar pela alguma seca, né? Então o volume de água está diminuindo. Então essas micelas recebem mais e mais moléculas, então a forma esférica vira uma forma discoide, e essa forma discoide, assim, crescendo o tamanho, ela na verdade assim ainda tem bordas, né, que tem que interagir com a água. Então essas bordas tendem de fato fugir da água. Então o que acontece é que aquela superfície plana se começa a curvar, porque assim se curvada, então aquela circunferência que está aberta, ela fica menor e menor, né? Até se fechar em si mesmo, formando uma vesícula, um lipossomo, ou seja, protocélula, tá? Então, esse depende, de novo, assim, acima de concentração micelar crítica, acima de temperatura de Kraft, que eu já também falei, né? Mas esse se organiza totalmente sozinho, só basta concentração um pouco elevada e temperatura também não muito fria. Tá? Então, a gente de fato mostrou como poderia ser feito algum tipo de membrana. Tá? A gente sabe que hoje as membranas sim, são formadas da parte lipídica, né, porque tem também proteínas. Então a parte lipídica é formada sim, de fosfolipídios, que tem duas caudas, né, uma cabeça com fosfato, com algum grupo hidrofílico, que essa cabeça é relativamente grande. No começo, provavelmente não tinha isso, né? Assim, mas poderia ter ácidos graxos, como a gente vai ver no segundo vídeo mencionado neste slide, né? Então, os ácidos graxos também são anfifílicos, apesar que é muito mais, assim, o fosfato é muito mais polar, né, do que o carboxila. Mas quem sabe, assim, nas soluções bastante salgadas, né, a tendência é mais ficar dissociado aquele carboxilato, né, formando mais íon, né. A probabilidade disso é também assim acompanhada, que aqui em cima à direita tem figura que mostra que os fosfolipídios de hoje, né, eles têm duas formas. O fosfato pode ser ligado no glicerol, assim, no átomo 1 ou no átomo 3. Porque se tiver ligado, assim, dois ácidos graxos no glicerol, né? Então sobra um lado que não é colocado. Mas nessa forma, na verdade, o glicerol se torna quiral, né? Porque simplesmente um lado tem um outro componente do que o primeiro. Então, mesmo que sozinho ele não é quiral, com esses ácidos graxos ele se torna quiral. Então, aquele fosfato com um grupo específico, ela pode se ligar assim em dois jeitos naquele glicerol, né? Ou tem orientado aquela última hidroxila para a esquerda ou para a direita. Então, foi definido que se for assim no mesmo lado, né? Então seria sempre assim, ou se liga no primeiro carbono ou no terceiro, se a orientação daquele hidroxila é sempre do mesmo lado, né? Então, por isso a gente pode ver que, por exemplo, árqueas, assim, algumas árqueas, assim, elas usam primeiro carbono nesse composto para ligar o grupo com fosfato, né? Enquanto as bactérias usam terceiro, né? Isso é importante, assim, que mostra que de fato tinha algum
origem anterior comum, que depois, de fato, por causa da entrada dessa quiralidade induzida, né? Então, levou a duas maneiras. Já que aqui, de fato, não se formam assim, macromoléculas, então foi possível as duas formas, né? Então, aqui se formam só conglomerados que dependem de várias forças, não só da quiralidade, né? Então, vamos ver agora um vídeo que mostra como se formam as micelas, o disco e os fosfolipídios. Tá? Então, que tem a micela, a gente se falou, ela se forma sozinha. Mas se tiver mais e mais assim, fosfolipídios, ou também pode ser assim, que tem força iônica maior, né, que assim, aumenta a tensão lateral. Então, as moléculas se juntam assim, nas estruturas maiores. Esses são já um pouco menos estáveis assim, mecanicamente, e também aquela superfície, como falei, né, ela fica menor se esse disco se curva até se fechar, formando lipossomo. Tá? Então, agora, como que os ou seja, ácidos graxos poderiam ser produzidos? Né? Uma das assim, hipóteses elegantes é assim, utilizando força de temperatura e deslocamento assim, que dá para ser encontrada nos geysers. Né? Eu estou ainda avisando antes de colocar esse filmezinho que o geyser também pode conter assim, superfície feita de argilas. Né? Então, nossa, esse é o quinto vídeo. Isso. Então, vamos ver. Então, um geyser. Se a gente olha para dentro, né? Então, pode ter uma superfície, assim, que é tipo argila ou alguma coisa parecida, onde podem aderir as moléculas. Então, aqui, os brancos são hidrogênios, né? Os vermelhos são os oxigênios. Então, a gente pode ver que, na verdade, assim, a partir da água quente que está lá, né? Então, as reações estão facilitadas, lembram da teoria de colisões. Então, pode se formar uma cadeia, assim, que sempre será terminada com carboxila. Essa cadeia depois pode ser levada quando tem erupção daquele geyser, né? Que manda alguns gotículas assim para fora. Como a gente se falou, né, ácido graxo é um composto anfifílico. Então ele vai se distribuir para a superfície. No ar, né, a água vai começar a secar, assim, diminuindo o volume. Né? Então vai concentrar esses ácidos graxos assim na superfície até vai formar algum tipo de filme. Tá? Esse tem ainda uma vantagem ainda a mais, né? Porque se essa micela depois cai numa água, né? Então a parte aguosa se funde com a água e o filme fica na superfície. Se cair mais uma micela desses, né? Que é na verdade micela invertida, em cima da superfície já ocupada com aqueles ácidos graxos, então os ácidos graxos formam uma camada dupla, ou seja, bilayer, né? E a membrana está sendo formada. Se a água vai ser agitada por algum tipo de vento, ou chuva, ou alguma coisa, né? Então parte dessa membrana que se formou na superfície, ela pode pode entrar dentro da solução pela agitação, né?
assim, energia a mais, e formar os lipossomos. Beleza, então a gente agora tem... agora a gente se explicou um pouco qual é a possível origem aqueles lipossomos, né? Então, tanto que se forma via micelas, discos sem embrulho, ou que no geyser se formam as gotículas, né? Que ficam no ar secando até depois cair na superfície de água, podem formar também lipossomos. Eu conheço isso muito bem, porque eu formava, assim, no meu doutorado, as membranas no jeito parecido, usando uma micropipeta. Então tá bom, então a gente tem agora um replicador que se auto-organizou, né? E um compartimento que também se organizou. Agora vamos juntar tudo de uma vez, né? Assim, num sistema só. Então, se o lipossomo se junta, ela pode englobar, assim, por acaso, né? Pode englobar o RNA que a gente se explicou como poderia ser formado, tá? Então tá, beleza. Então, mas como que será agora? Então lá tem mais um princípio, sim, que pode levar à auto-organização desse sistema. Esse é, assim, a possibilidade de os mononucleotídeos passarem a membrana do lipossomo, ou daquela protocélula coacervada, o que seja, né? E então não tem problema que aquele RNA que está dentro não para de se reproduzir, tá? Tem também um vídeo que mostra assim a passagem, que foi já assim, esse é modelo, né? Mas esse foi já comprovado que esse pode ser feito, né? Assim, a molécula do nucleotídeo interage com cabeças assim do lipídio, as cabeças sim, podem de fato fazer um poro que deixa passar o mononucleotídeo. Ela não é tão grande, então ela pode passar, né? Esse foi até a água passa assim de um lado de membrana para outro nesse tipo de interação que se forma um poro temporário, tá? Então a gente sabe que de fato a concentração de mononucleotídeos dentro e fora pode ser equilibrada porque o mononucleotídeo tem chance de passar a membrana. Então agora o que acontece? Então, se essa célula tinha chance de englobar, ou seja, protocélula, né? Quando se formou alguma molécula daquele replicador, né? Então, o replicador continua fazendo o que ele faz, né? Se autorreplicar. O que significa isso? Ele vai assim incorporar os mononucleotídeos numas outras moléculas de polinucleotídeo. Então a concentração dos mononucleotídeos, por causa disso, no compartimento dessa protocélula vai baixar, né? Então esse vai acionar sim, a força assim, de osmose, né? Ou seja, não osmose, mas o equilíbrio entre as concentrações, né? Porque sempre se as concentrações são iguais nos dois lados de uma diafragma, né? Então o sistema está em equilíbrio, a energia é menor, a entropia é máxima. Então isso vai provocar que mais mononucleotídeos vão entrar nessa protocélula. E se esse vai se repetir, né? Então vai ser produzido mais e mais moléculas de RNA e mais mononucleotídeos vai entrar nessa célula. O que acontece?
acontece que vai ter mais e mais cargas dentro da célula. Tá? Força iônica vai aumentar, ou seja, a protocélula. Então, nesse caso, entra em ação finalmente a osmose, né? Que tenta assim, equilibrar a concentração dos dois lados de uma membrana, assim, mas desta vez não passa o soluto, mas o solvente, né? Nesse caso, a água. Então, para diluir, de fato, a concentração de cargas de eletrólitos, né? Então, esse vai enlargar aquela protocélula, né? Porque entra mais água. Então, o processo assim é contínuo, né? Assim, o RNA se replica, os mononucleotídeos entram, né, para de fato equilibrar a concentração, e atrás deles vai a água para diluir aquela força iônica, né, que está se formando lá, e a protocélula cresce. E esse pode levar ao próximo passo, que é que essa protocélula pode adquirir uma coisa parecida com autorreprodução, né? Desta vez da protocélula. Aí eu tenho aqui mais um vídeo. Então, vamos agora ver o último vídeo desse slide. Então, como falei, tem aqui a molécula, né, do RNA. Ela produz aquelas fitas, né, que se desmontam, né, aí uma fica mais larga, outra se embrulha e assim por diante. Como falei, o volume cresce e a célula fica instável mecanicamente. Então ela fica alongada e por um tipo de cisalhamento, né, que aqui nesse vídeo não foi muito bem pronunciado, né, mas assim, agitação de água vai de fato quebrar essa coisa assim grande assim em duas menores. Se tiver sorte, né, então e a gente pensa que a probabilidade que a distribuição daqueles RNAs será uniforme, né? Então cada assim célula filha, ou protocélula filha, vai ter material genético para reiniciar o ciclo e completando, de fato, primeiras fases de autorreprodução da protocélula. Nossa, agora tem... Então vou... caramba! Voltando para a nossa aula, né? Então, se a gente observa... então, essa é a versão que pode acontecer na água, direto na água, né? Então, mas tem versão também analógica que pode acontecer naqueles compartimentos feitos de microcavernas na máquina Vita, né, que a gente mencionou quando eu falei, ou seja, estava relembrando a origem da vida, assim, a partir de metabolismo primeiro, né, ou seja, mundo de proteína, né, como se hoje em dia começou a chamar. Então lá, de fato, o que acontece? As proteínas, proteinoides, né, podem ser hidrofóbicos, então elas ficam armazenadas assim naquela parede, né? Lembrando que, já que são mais hidrofóbicos, então elas tendem a ficar na interface, que pode ser também com o sólido, né? Não precisa ser necessariamente só com fase orgânica. Nesse caso, tem aquele metabolismo primordial em hiperciclos, né? Ela pode funcionar porque não se dilua, então todos os componentes daquele metabolismo ficam armazenados no lugar.
Mas, assim, se ele se autorreproduzir, né, ou seja, aumenta número usando energia, né, que vem, assim, do ferro, que é de fora, naquela água que no oceano primordial foi um pouco mais ácida, né? As fontes, aquelas fontes hidrotermais brancas, por isso a gente fala que provavelmente era a origem da vida, porque elas são alcalinas, né? Então tem uma troca assim que dentro entra assim o ferro que é utilizado junto com ácido sulfídrico, que é muito mais fraco do que ácido clorídrico lá fora, né? Então, ele pode entrar, porque na verdade essas microcavernas são tão fininhas, né, que existe uma ligação eletrolítica, né, ou eletrostática entre elas. Então esse vai aumentar a quantidade até aí força iônica, né? Então esse vai provocar que vai entrar água, que pode passar. Então, mas a caverna é fechada, né? Então esse vai, de fato, provocar a formação de pressão osmótica. Já que falei que a caverna é, de fato, bem fininha, né? Então ela não é muito, não suporta muita pressão. Essa osmose pode levar a pressão de várias atmosferas, né? A gente sabe que, por exemplo, as plantas que não contêm a madeira, né? As plantas, então elas ficam erguidas. É por causa daquele turgor que é pressão osmótica exercida contra a parede celular. Por isso a planta tem que ter parede celular, sem isso ela não sobreviveria. A pressão lá é por volta de 2 atmosferas. É pressão que existe assim na distribuição de água, se ela funciona bem, né? Então, aquela água que sai bem rápido, né? Ela tem por volta de 2 atmosferas e meio, ou alguma coisa, né? As juntas são dimensionadas assim no cano para pressão de 5 atmosferas, né? Então tem que ser mais baixo. Mas isso significa que essa pressão é bem alta, né? Até naquelas plantas. Então, sem isso a planta ficaria murcha, né? Então, a osmose pode exercer a pressão tão alta que consegue romper aquela microcaverna de Maquinavita, né? E vai evacuar um pouco assim do material para fora, né? Falando que, de novo, assim, o que é solúvel fica dentro, o que é insolúvel, ou seja, hidrofóbico, vai formar um compartimento. Alguma agitação mecânica pode destacar isso, então, na verdade, até isso poderia ter um tipo de autorreprodução, alternativa àquele que eu mostrei anteriormente. Bem, esse foi sobre os sistemas ainda pré-bióticos, né? E agora, assim, para terminar a aula, a gente se pode dar alguns exemplos, assim, dos sistemas que a gente pode encontrar até hoje. Apesar que justamente esse vírus não é exatamente a vida, assim, pela definição, né? Mas é uma coisa que tá na coisa fronteiriça, né? Que não tem todos os atributos que a gente exige para definir a vida, né? Então, essa é uma imagem que também mostro no EDVT quando eu dou, né? Então, já foi reconstruída assim o capsídeo de um vírus que é tem um monte de subunidades assim, proteicas, né, que se auto-organizam. Por isso eu estou colocando isso aqui, né? Então, a gente pode ver que como que a auto-organização nesses vírus acontece, porque eles não têm
assim, o mecanismo, elas não têm célula, né, tal. Então elas têm que fazer de algum jeito diferente. Então, fora dos capsídeos que são eicosaédricos, né, como mostrei na imagem anterior, então existem também vírus que são tipo bastão, né. Então, o bastão, assim, quando ele está sendo montado, né, como a gente pode ver nas figuras, então as subunidades, que na verdade é uma subunidade, né, elas interagem entre si formando uns anéis, né, que não são fechados, mas são assim como se fosse uma volta em pouco. Então, o que acontece é que assim eles estão orientados no modo que fica dentro dessa quase rosquinha, né? Fica assim parte que é carregada positivamente, que é aquele anel azul lá dentro, né? E mais para fora, perto, mas já para fora, é uma parte que é carregada negativamente, que é aquela vermelha. Esse faz com que, de fato, quando esse anelzinho se encontra assim, com o RNA, nesse caso é RNA, então o RNA, que é negativo, né, pode interagir com aquele anel positivo que está lá dentro. Aí direcionado para dentro por causa daquele anel negativo, né? Então não se liga assim dos lados. Então ele assim passa, né? Pode interagir com outro anel, que se assim junta com o primeiro anel e como as subunidades podem aderir assim no sistema com a estrutura quaternária, né? Então viram umas 2 voltas e pouco, né? E o processo se repete até o vírus inteiro estar montado, né? Então essa é uma chance. No caso de vírus eicosaédricos, né? Então eles contam com uma outra estratégia parecida, né? Também, na verdade, tem poucas subunidades que interagem entre si, assim, primeiro formando um trímero, né? Como a gente pode ver aqui na imagem em cima, à direita. Esse trímero pode interagir com outro trímero, se juntar em estruturas maiores, né? E essas maiores se organizam em uma coisa maior ainda, né? Até formar aquele octaedro. Na verdade, esses 3 subunidades, eles formam, começam aquela vórtice assim do icosaedro, né? Então, mas para formar esse capsídeo por completo, não basta só isso. Tem que ter o material genético assim, presente, né? Porque ele faz como se fosse um molde, né? Como aquelas subunidades formam assim superestrutura maior e maior, né? Então, aqueles trímeros não precisam, mas as estruturas maiores precisam, porque senão elas não conseguem interagir nessa escala tão grande assim corretamente. Só que se tiver algum molde, né, tipo desta vez também RNA, então eles começam de fato a embrulhar e esse andaime do RNA ajuda que, de fato, depois o capsídeo se completa assim no modo correto. A gente pode ver nessa figura em cima à direita, pode ver que sem o RNA, assim, se for produzido só proteína de capsídeo, então ela não consegue terminar. Ela tem partes organizadas, mas o capsídeo inteiro não consegue chegar a essa organização. Só se tiver o RNA dentro, né, então a gente pode ver que ela conseguiu formar aqueles pentágonos que são as faces, né, do icosaedro. Então a gente pode ver um na frente e vários assim, nas laterais e tal, que é o vírus com
o material genético se forma uma boa. Então, esse é também, assim, do ponto de vista de auto-organização, né? Então, significa, o capsídeo próprio exige presença do RNA para se formar uma coisa que vai para frente, né? Agora ainda é interessante que, de fato, esse não precisa nenhuma energia, esse se faz sozinho, né? O capsídeo tem propriedades únicas, né? A gente já explicou isso no EDVT, onde tem aula inteira só para isso. Aqui eu só vou relembrar que o capsídeo assim, fica semi-estável, né? Ou metaestável. Então, o que significa? Em umas condições ele fica mais estável, aí nas outras fica menos estável. Então, por exemplo, o ambiente fora da célula, em geral, é um pouco mais básico, né? Então, com pH alto, assim a estrutura fica mais estável. Com pH mais baixo, fica menos estável, né? Então, se o vírus infecta a célula, aonde, por exemplo, na produção de RNA mensageiro, que ainda é um ácido, né? Então, pode acontecer que o pH naquele local assim decresce quase 2 unidades de pH. Então, esse vai desestabilizar aquele capsídeo, ele se desmonta sozinho, tá? Porque simplesmente não interage com tanta força nesse pH. Também a concentração de eletrólito tem um efeito parecido, né? Então, esse significa que, de fato, o vírus não precisa uma maquinaria para montar, para desmontar, que ele, de fato, aprimorou isso via assim, condições diferentes dentro e fora da célula. Tá? Quem quer lembrar assim, mais, então é melhor assim, olhar as aulas do EDVT. Eu só queria aqui, de fato, enfatizar que é um sistema que se auto-organiza ou até auto-desorganiza, né? Se a gente vai aceitar também o oposto. Mas a desorganização é necessária para ela se multiplicar e organizar em quantidade maiores, né? Então, a energia que, de fato, é necessária para montar, ela é dada por condições assim, do sistema, né? Falei, assim, pH diferente, salinidade diferente, então aí você pode... E também concentração do próprio capsídeo, né? Tá? Então, esse é exemplo de vírus. Agora, fora de vírus, né, a gente pode ter também os organismos assim, que a gente chama de vivos, né, que são procariotas ou eucariotas. Tá? Então, aqui são os últimos 2 slides, não, últimos 3, que eu tenho nessa aula, mostrando exemplos como, de fato, os seres vivos também se auto-organizam, né? Então, é conhecido que bactérias, assim, se tiver uma concentração delas, assim, maior, né? Então, elas tendem a fazer tal chamados biofilmes, né? Não microfilmes, biofilmes. Eles aparecem, assim, nas tubulações das fábricas onde se usa assim, vapor quente, né? Porque é um lugar quentinho e úmido e tal, até podem prejudicar. Também prejudica muito assim a produção de papel. Esse mostro assim quando eu falar sobre extremófilos, né? Porque lá a gente vai ver aqueles hipertermófilos como eles fazem isso. Mas até não precisamos ir até fábrica, podemos olhar assim na nossa boca, né? Onde as bactérias formam aquelas placas, sim, que se não forem eliminadas frequentemente por escovar os dentes, né, levariam à formação de cáries, né? Então as bactérias aderem, pode ser assim no dente ou lá na raiz do dente, né, ou entre gengiva e o dente, né? Então tem bactérias que fazem assim
que têm preferências diferentes, né? Mas como eles fazem isso? Eles produzem uns polissacarídeos, né? E também algumas glicoproteínas que formam como se fosse gelzinho em volta delas, né? Se existir concentração maior, então eles podem juntar esse gelzinho, né? E viver como se fosse nele, formando o biofilme. Esse a gente também já mencionou assim no EDVT, mas, na organização, mas também esse é melhor explicado numa outra aula, que é biologia celular. Eu não tenho tempo para explicar todo o processo. Mas, assim, então, se a gente assume que as bactérias fazem isso, então a gente pode assim ver, eles têm interesse em fazer, né? Porque assim elas se formam um tipo de microclima naquele, não é gel, né? Eu chamo de gelzinho, mas é assim, um ambiente preenchido com macromoléculas, né? Assim, não muito densas, que limita os fluxos de água, né? A difusão também. Não extinguem, não extinguem, né? Mas assim limitam. Então eles têm um microclima que é mais estável do que se fosse assim direto assim na água, né? Então isso é vantajoso. Nesse caso as bactérias cada uma por si só, né? Só elas se juntam como, sei lá, uma multidão, né? Porque assim é mais fácil de sobreviver, né? É, parecido um pouco assim que seres humanos também preferem viver na cidade do que nos lugares rurais, né? Porque na cidade assim se forma um microclima, né? Assim de lojas e outras assim possibilidades como facilitar a vida, né? Então ele é uma coisa um pouquinho parecida, né? Bem, mas não são só bactérias que podem fazer isso, né? Existem também os eucariotas. Então, eu tinha privilégio, assim, de alguns anos atrás, participar, assim, aqui num workshop, ou seja, um workshop que se chamava Sistemas Complexos. Aí eu fui um dos repetidores, né, assim, estava aprendendo, assim, a técnica com outra professora americana, e justamente foi um experimento com Dictyostelium discoideum, que é uh, que é um eucarioto assim, unicelular, né? É um predador, ele caça bactérias e come, né? E ela tem comportamento super estranho, por isso o experimento foi demonstrado. Porque ela, na verdade, assim, quando tem comida suficiente, ele vive como seres unicelulares. Mas se a comida fica escassa, aí de repente ele se junta formando um organismo como se fosse multicelular, que ainda é rudimentarmente, mas é diferenciado, né? Algumas células fazem um suporte para as outras células que se tornam reprodutivas, né? Aqui a gente pode ver ciclo delas, desse discoideum, assim, a esquerda é um esquema, a direita embaixo, né, é uma série de fotos assim estilizadas já para juntar tudo, mostrando o ciclo, né, que acontece, né, que as células assim, sem comida se começam a juntar, formam uma pilha, ela se diferencia, né, aí parte faz um tronco que eleva a outra parte, que é de fato aquela reprodutiva, até virar assim, um fruto, né, como se chama, e esse fruto depois assim,
dissolvido e vira esporos que podem ser levados a um ambiente que tem comida maior, né, mais presente. Em cima à direita é uma foto mesmo, assim, de microscópio, ou de lupa, na verdade, porque a altura desses troncos, ela chega a ser visível até a olho nu, né, que pode chegar a 2 milímetros ou alguma coisa. E também aqui eu tenho um filmezinho que mostra assim como elas se juntam, né? Então vamos ver o filmezinho. Então eu tinha que cortar um pouco, usei essa ferramenta FreeMaker. Então ela adicionou aqui aquela marca, né? Então aqui tem um Dictyosterium discoideum, assim que é para apresentar como ele parece, né? Um eucariota com um monte de vesículas, núcleo e assim por diante, né? Mas aí vive. Aí se tiver um problema com comida, então ele muda um pouco o formato e começa a produzir uns quimoquinas ou quimioquinas, né? Que são compostos que podem atrair ou repelir outros organismos. Nesse caso é força de atração. Então no lugar onde tinha por acaso mais dessas células, então a concentração dessa quimioquina é maior, então as células estão atraídas àquele lugar. A gente pode ver aqui que se forma esse início, se forma um centro que realmente assim as células andam em forma de trenzinhos se juntando. E aí a gente já pode ver que assim, tem tantas células que se forma aquele fruto, né? Uma vez formado, então você começa a formar o tronco que vai levar esse fruto para cima. Então, tem um guia, né, que é tronco, depois vem fruto e depois é resto do tronco, né, que aqui a gente pode ver como o tronco está elevando, de fato, aquele fruto para cima. Esse é para justamente assim alcançar, os esporos tinham uma chance maior de alcançar algum outro lugar que talvez vai ter comida menos escassa, né, ou mais abundante. Tá? Então, assim se forma, né, aí os esporos podem ser disseminados para longe. Bem, então, por fim, o discoideum é de fato unicelular que a gente poderia colocar assim na parte de reino animal, né? Então eu queria colocar aqui mais um exemplo desta vez do reino de plantas, né? Ou seja, plantas já são multicelulares, né? Mas aqui tem um exemplo assim de uma alga verde, né? Que se chama Volvox. Ela é conhecida porque essas figuras são muito bonitinhas, né? Então a gente pode ver, é uma alga que se junta em colônias, né? Assim, a colônia é super simples, que na verdade é uma esfera que tem o interior, não tem células, né? Só na borda, né? Então, de fato, essa esfera é como se fosse feita de uma membrana, mas não de lipídios, mas de células, né? Então, é uma camada monocelular que está formando essa esfera. Agora, aqui na imagem embaixo, eu coloquei uma figura, né, que mostra que existem dois tipos da célula. De novo, tem uma diferenciação rudimentar como o discoideum, né? Assim, algumas células são normais, não reprodutivas, mas outras podem se tornar reprodutivas. Aí elas migram para dentro dessa esfera e iniciam colônia filha, né? Que assim se reproduzem até
formar umas esferinhas menorzinhas dentro daquela esfera mais grande. Agora, o problema, né, como, assim, ou seja, antes disso, falaria que então, os filhotes, né, se eu posso chamar assim, elas se formam num ambiente protegido, né, que também tem nutrientes, porque essa esfera, na verdade, é feita evolutivamente para guardar a comida, assim, num modo constante, né, que é assim, quando tem bastante, elas colocam para dentro, quando tem pouco, elas utilizam esse armazém, né. Então, as colônias filhas têm material para se desenvolver e ainda estão protegidas por colônia mãe, né? Como se fosse no útero. Mas um dia, como a gente pode ver assim naquela figura em cima, na parte direita, elas crescem demais, né? Então, precisam ser liberados quando são maturados, né? Como que essa colônia faz isso? Esse também, assim, eu tropecei por um vídeo muito interessante que sempre queria saber. E, na verdade, assim, a colônia mãe, ela expulsa as colônias filhas, assim, via inversão. Então, esse será o último, assim, videozinho de hoje, né? Então, vamos ver. Então, esse vídeo, assim, mostra primeiro assim, as células filhas ao vivo, né? Ou seja, células, colônias filhas dentro da colônia mãe, né? Já que são já maturadas, então precisam sair. Aqui tem outra figura, né, que mostra como que é. Agora é esquema, né, que as células podem de fato mudar o formato assim da da colônia, assim fazendo uma curva a mais, né, que de fato distorce, sim, né, a gente pode ver que parte se distorceu, entrou por dentro e aquela parte que sobrou para fora, ela se rompeu, passou por cima e se fechou no finalzinho, né? Então, esse seria, de fato, sobre a auto-organização de hoje. E estou lembrando que todos esses filmezinhos estão presentes no Tidia. Aí, de novo, eu também vou colocar o PDF dessa aula, né, para vocês tiverem chance de observar alguns detalhes. Bom? Então, a gente pode ver que a auto-organização assim funciona mesmo, assim, em vários estágios, assim, desde prebióticos até bióticos, né, que é muito interessante ver como que é, de fato, o ambiente de carbono e água é muito bom, sim, para formar a vida. Então, esse foi tudo por hoje. Então, até a próxima aula. Tchau.